Deus é fiel, poderoso. Ele é de fato aquele Deus que faz maravilhas em nossa vida. Aquele Deus que restaura corações. Aquele Deus que transforma vidas. Aquele Deus que tira das trevas. Aquele Deus que perdoa, que traz a paz verdadeira. É aquele Deus que, de fato, pelo poder que Ele tem, conduz o seu povo, seja nas alegrias, seja nas tristezas. Esse Deus não desampara o seu povo. E é nesta certeza, irmãos, como diz a primeira estrofe do nosso hino de hoje, Deus é muito forte e poderoso, Ele nos dá a libertação. Cristo, seu Filho, Deus conosco, é nosso Rei e salvação. Então nós queremos nesse momento invocar esse Deus poderoso, esse Deus forte e que é capaz, de fato, de nos trazer a salvação eterna através de Cristo Jesus. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus de todo o poder, de toda a graça e misericórdia, Deus que é forte, Deus que é poderoso, nós queremos neste momento invocar a Tua presença em nosso culto. Vem, ó Deus, habitar não somente dentro da nossa casa, mas vem habitar em nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, para que nós assim possamos nos consagrar ao Senhor, consagrar tudo que somos, tudo que temos, para que o Teu nome seja honrado e glorificado entre nós. Vem, Senhor, vem com o poder do Espírito Santo conduzir esse momento de culto para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz do nosso Deus esteja no coração de cada um de vocês, que todos nós possamos ao findar de um dia honrar, glorificar esse Deus de poder, que nós possamos ao findar deste dia render a Ele o nosso culto, para que assim à noite possamos descansar, que o nosso corpo descanse depois de um dia de trabalho, de um dia de testemunho, de um dia de lutas, de um dia de grandes dificuldades talvez enfrentadas, e especialmente que o nosso coração tenha a paciência para aguardar o momento certo da ação de Deus em nossa vida. Nós queremos aqui já agradecer a todos vocês que se fazem presentes neste momento de culto, que nós possamos de fato, mesmo que o culto seja online, mas que nosso coração ele esteja voltado, ele esteja de fato toda a nossa atenção voltada para a palavra do Senhor, porque esta palavra, quando é guardada no coração, quando ela é crida de todo o coração, nós percebemos o tamanho do poder do nosso Deus. Irmãos, se vocês tiverem algum pedido, algum agradecimento a fazer, fiquem à vontade, se quiserem compartilhar conosco. E também, mas podem ter certeza que mesmo que não compartilhe, em nossa oração geral, todas as famílias presentes em nosso culto estarão sendo lembradas de uma maneira bem especial. Nesse momento de culto, irmãos, nós temos sempre eu trago para vocês o hino neste momento, ao olhar para a cruz. Ao olhar para a cruz. Quero que nós pensemos na letra deste hino e, ao mesmo tempo, pensemos nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, que nós possamos enxergar as nossas fraquezas, que nós possamos de fato buscar o perdão de Deus, como disse o nosso hino anterior, que Ele é o nosso Rei e salvação, quer dizer, Ele nos traz, Ele é o nosso Rei
Ele nos traz a libertação de toda a nossa culpa, de todos os nossos pecados. Portanto, irmãos, meditemos neste hino e após o hino, nós queremos então falar com o nosso Deus em oração. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou Nós vamos neste momento elevar o nosso coração ao Senhor e falar com Ele em oração. Amado Deus, de fato nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer o quanto nós somos pecadores, nós somos fracos. Nós somos de fato, Pai,
O pecado, ele estragou totalmente a nossa vida. E quando nós nascemos, nós já nascemos no inferno, perdidos, condenados. Mas a tua graça nos alcançou. A tua graça é que nos buscou lá no inferno, lá das garras de Satanás. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele cumpriu a lei em nosso lugar. E te somos gratos, Pai. Gratos porque todo aquele que está em Jesus, este tem perdão, vida e salvação. Cristo é a razão do Senhor nos perdoar. Cristo é a razão do Senhor nos purificar. E é em nome dele que nós te pedimos, Pai, que ao findar deste dia, o Senhor nos limpe, o Senhor nos lave e nos purifique de todos os pecados que nós temos cometidos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa boca, com a nossa mente, com o nosso sentimento, com as nossas mãos e com os nossos pés. Sim, estamos aí confessando a Ti que somos culpados, mas ao mesmo tempo confessamos que Jesus Cristo é o Messias e por Ele nós temos o Teu perdão. Amém. Todo filho que busca o seu Pai Celeste nunca é lançado fora sem antes ouvir o perdão de Deus. Então sinta-se de fato perdoado pelo poder de Deus, porque Deus acolhe, Deus abraça, Deus busca, Deus transforma aquele que confessa o seu pecado. Queridos irmãos, o nosso texto da mensagem desta noite é o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 18. Se alguém de vocês quiser abrir a Bíblia, inclusive eu aproveito aqui e digo o seguinte: se vocês tiverem em algum momento dúvidas com relação a alguma parte da mensagem que talvez você não compreendeu, pode colocar ali no chat do nosso culto e assim que der eu vou responder a vocês, tá? O texto ele diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse é o nosso texto, e é um belo texto para nossa meditação, nossa reflexão desta noite. E em resposta a estas palavras, eu quero convidar os irmãos para que nós confessemos a nossa fé. A nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nosso próximo hino na verdade, ele vai muito ao encontro da nossa mensagem de hoje, o hino Sê Fiel, meu amigo. E nós queremos, neste momento, então, entoar este hino, meus irmãos. Que bom que nós temos salvação. A salvação vem por meio de Jesus, o Filho de Deus, que lá naquela cruz ele deu a vida, mas não podemos esquecer e nós podemos festejar, porque no domingo ele ressuscitou dos mortos. Glória, glória a esse Deus hoje e para todos sempre. Irmãos, que rogamos neste momento que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, fortaleça e guie a vida de todos nós através destas palavras. Amém. É extremamente interessante a forma como o apóstolo Tiago ele vem trabalhando em sua obra, na sua carta. Deus o usou de maneira maravilhosa. Vamos só lembrar rapidamente um pouquinho o contexto anterior do nosso texto. Logo no início, no versículo 1, ele se apresenta como um servo do Senhor. Servo, escravo, eu sou escravo do meu Senhor. E diz isso com todas as letras, com todo o orgulho do coração. No versículo 2 a 4, este servo passa por provações. E esta provação produz a perseverança. É claro que ele está se referindo aqui a todos os irmãos, a todos os cristãos que passam por provações. E nós, de fato, passamos. Do versículo 5 a 8, ele nos mostra como obter a sabedoria para suportarmos a provação. E a dica dele, a fonte da sabedoria, ele diz: peça a Deus.
Peça a Deus essa sabedoria. E do versículo 9 ao versículo 11, ele fala do cristão. Do cristão na riqueza, ou na pobreza e na riqueza. Como um cristão age quando ele é pobre, como ele pode agir no momento da riqueza. E seja pobre ou seja rico, ambos os cristãos, ou ambas as situações, todos são provados, seja com muito dinheiro ou seja com pouco. Então é importante nós observarmos isso. E agora em nosso texto de hoje ele trata da felicidade em suportar com perseverança a provação. Com perseverança. Ele afirma assim, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha que texto maravilhoso. Deus prometeu aos que o amam. Louvado seja o Senhor. Quando então conseguimos concluir um trabalho, vamos pensar assim. Quando nós conseguimos concluir um trabalho, seja talvez escrever um livro, que foi a minha situação, e eu digo para vocês que é extremamente de grande alegria. No caso da mulher, vamos pensar no caso da mulher, dos pais, de uma mulher que ela fica grávida e ela está esperando com ansiedade o seu filho. O pai também espera com ansiedade a chegada do seu filho. Ou talvez quando terminamos uma faculdade, ou qualquer outra coisa que nós façamos na nossa vida. Nós nos sentimos extremamente felizes quando concluímos, quando chegamos lá no final e deu tudo certo. Ou quase tudo. Eu quero dizer quase, porque durante essa caminhada acontecem muitas coisas. Do ponto de saída até o ponto de chegada, no caminho, nesse trajeto, pode acontecer muitas coisas que nos tentam para ver se é isso mesmo que queremos. Vamos pensar um pouquinho? São dificuldades financeiras, seja lá fazendo uma faculdade, ou até mesmo a chegada de um filho, quando muitos pais preferem e optam por tirar o filho por achar que eles não darão conta de cuidar do filho financeiramente. Demissão do trabalho, problemas de saúde, problemas de relacionamentos e separações. E assim por diante, muitos problemas acontecem do ponto de saída ao ponto de chegada. No entanto, quem consegue chegar ali no fim, recebe o prêmio. Recebe o prêmio como uma imensa alegria. O certificado de conclusão do curso, o diploma. Ver seu livro sendo consumido pelas pessoas, isso é maravilhoso. Ou a chegada do seu filho tão esperado. Então, durante a jornada, durante o caminho, podem acontecer muitas coisas. E aqui eu já quero dizer que nós estamos no mundo, mas dele nós não somos. Nós pertencemos ao reino celeste. Então nós estamos aqui, é um ponto de saída. Mas aonde é o nosso ponto de chegada? O nosso ponto de chegada é o céu. E entre o nascimento e a morte e o recebimento do prêmio, podem acontecer várias provações, várias circunstâncias da vida que realmente querem provar a nossa fé. A perseverança, então, na provação,
traz ao coração uma satisfação indescritível. Olha, a perseverança na provação traz ao coração uma satisfação indescritível. No caso de perseverar na fé, por pior que pareça a provação, por mais que seja terrível a provação, é aprovado. Será aprovado nesse momento. Veja que bacana. Então não importa o quanto a provação te faz sofrer, não importa o quanto ela te judia, mas ser aprovado é algo bacana. Quando usamos o termo aprovado, nos lembra uma escola, nos lembra nosso estudo. Receber o boletim e estar escrito nele aprovado, nós saímos pulando e gritando de felicidade. É ou não é? Quantos de nós não recebemos o boletim ou a informação, você foi aprovado? Que maravilha, nós saímos pulando, gritando. Por quê? Se fomos aprovados. Aqui tem um detalhe extremamente maravilhoso. Se fomos aprovados, a pergunta é: por quem? Nós fomos aprovados por quem? O bom aqui é que não será nenhum pecador na face dessa terra e falho que vai nos aprovar. Não é ele que nos aprova. Somos aprovados pelo próprio Deus. Pensemos um pouco nessa tremenda notícia. Nós somos aprovados não é por pecadores, mas pelo próprio Deus. Que maravilha! Sabem o que lembrei agora? Lembrei de Atos 5:29, que diz assim, ó: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em nossa vida, nós precisamos ter a aprovação de Deus e não dos homens. É claro que nós, como cristãos, nós vamos apoiar, nós vamos vibrar, nós vamos junto, nós vamos dar força para os nossos irmãos na fé. Mas no final, quem precisa nos aprovar é Deus. Devemos sim, irmãos, respeitar todas as leis e autoridades, tá? Esse é um detalhe. Na fé, nós devemos respeitar todas as leis e autoridades. Mas, se estas leis e autoridades estão contra a vontade de Deus, então antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, ser aprovado por Ele é a garantia de receber o que diz o texto: a coroa da vida. A coroa da vida. Só Ele pode nos dar a coroa da vida. Ninguém mais. Eu não tenho a coroa da vida para dar para vocês. Eu posso encaminhar, eu posso dizer para vocês quem tem. E o Espírito Santo, pelo seu poder, ele pode convencer o coração de vocês, ele pode transformar o coração de vocês para que vocês sejam aprovados também e recebam a coroa da vida. Nossa fé em Cristo, ela será provada de todas as formas. De todas as formas possíveis e muitas vezes inimagináveis. Nós podemos passar por coisas na vida que nós nunca imaginamos passar. No entanto, perseverar
é não abrir mão de crer e confessar a fé neste Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em todas as situações que a vida lhes apresentar, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela de saúde, de guerras e etc., a fé deve permanecer no coração.